A Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, em 1886, e ela foi uma pintora... Onde? Capivari. Onde é isso? É São Paulo, Miguel, São Paulo, São Paulo. E aí ela foi uma das figuras centrais mesmo da primeira fase do movimento modernista. O pai dela também recitava poemas em francês, então ela cresceu, né, com tudo que eu acho que todo mundo merece. Todo ser humano deveria ter, né? Exatamente, sabe? Não é que foi no luxo. Não, postura, boas maneiras. De coisas boas, né? E conseguiu se tornar uma grande artista, um grande nome da pintura brasileira, porque se alimentou de tudo isso. E na casa dela tinha uma vasta biblioteca. E ela estudou em São Paulo, no Colégio de Freira, durante um tempo. Depois ela foi para a Espanha e terminou os estudos lá no Colégio Sacré-Cœur, Sagrado Coração, na Espanha. Eu vou falar sobre o quadro mais famoso dela, de Tarsila do Amaral, que é o Abaporu. Pode colocar a imagem. Todo mundo já viu essa obra, de 1928, Miguel. E é a tela brasileira mais valorizada do mundo. É mesmo? Arthur, quem está em casa consegue ver toda. Aqui no estúdio a gente não consegue ver inteira, não, mas eu acho que em casa pronto. É que aqui no estúdio nosso monitor é um pouquinho menor. Mas é a tela brasileira mais valorizada do mundo. Foi vendida por 1,5 milhões de dólares, pago por um colecionador argentino, Eduardo Constantini, em 1995. Tinha que ser Los Hermanos, argentino, Los Hermanos. Tinha que ser. Em um leilão. Devolva, viu? Faz favor. Foi vendida pelo empresário Raul Forbes e ela está exposta no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, o MALBA. Eu tive a oportunidade de ver esse quadro quando eu estive em Buenos Aires em 2012. E aí eu digo assim, Buenos Aires está ali do lado. Às vezes, para você ir para Buenos Aires é muito mais barato do que para você ir para o Rio Grande do Sul. Já está comprovado isso. Viável. Então, se você quiser viajar ao Nordeste. Conhecer um outro país, nossos vizinhos. E a cultura fervilha lá, né? O lá, argentino, eles são muito ricos culturalmente. Né? Foram colonizados pelos ingleses. Lá, engraçado, Miguel, lá assim, você entra no restaurante, tá tocando os Beatles. Você entra no táxi, tá tocando os Beatles. Eles têm essa influência inglesa muito forte. Eles conservam os monumentos, as suas estátuas, a sua história está toda viva ali. São bairristas. São bairristas. Está valorizando o peixe que dele, né? Então, Só briga na hora das Ilhas Malvinas. Só briga na hora das Malvinas, que aí o bicho pega. Então tá no Malba, quem for a Buenos Aires, faça uma visita ao Museu do Malba. E no próximo bloco eu quero só falar um pouquinho sobre esse quadro enigmático, mas... O nome é enigmático? O Abaporu. O Abaporu, eu pensei que tinha outro quadro enigmático. Amaporu. Depois eu quero que você me explique por que esse nome. Eu vou botar você em... Explicarei. Vamos ao intervalo. No próximo bloco tem mais Raquel Rocha aqui batendo papo com a gente, dando essa lição, essas informações bacanas, maravilhosas. Como é bom para a cabeça da gente. A gente pega todo dia do jornal, só tem a mesma coisa. Marina para lá, Aécio para cá, e Lula para lá, e não sei o quê, e sequestro e tal e tal. De repente a gente está falando sobre Tarsila do Amaral, sobre o museu lá na Argentina, a colonização inglesa. Que bacana, hein? Isso é bom demais. É por isso que eu estou aqui sempre no Bem Viver, para aprender, né? E parabéns a Raquel Rocha por ser essa criatura que, além de dominar várias profissões, ela tem essa ânsia de ficar sempre futucando e fustigando cultura. Cultura é bem viver. Aguarde aí no próximo bloco. Pronto, então só fica para amanhã o gol do Vitória. Pronto. Então, em 1928, a Tarsila pintou esse quadro e deu de presente para o seu marido, Oswald de Andrade, que olhou... marido dela? Era marido dela na época, Oswald de Andrade, grande escritor. E ele estava junto com outro escritor, Raul Bopp, quando recebeu o quadro, e ele teve a ideia de fundar o movimento antropofágico a partir desta obra. E aí, você tinha falado anterior, movimento antropofágico. O nome, aba, homem, pora, gente, e o é comer, e na língua indígena. Então, o nome do quadro, o Abaporu, é homem que come gente. O homem que... E o objetivo do movimento antropofágico é justamente deglutir a cultura exterior
e reafirmar a nossa cultura aqui, a nossa cultura primitiva com raízes indígenas. Uma análise muito rápida dessa obra, a análise é sempre pessoal, faça a sua em casa. O verde, o amarelo e o azul são três cores muito presentes. Até a imagem humana ali está bem amarelada. Essa imagem humana totalmente distorcida, você observa os pés grandes, os braços muito grandes e a cabeça um pouco menor. A ligação do homem com a terra. Olha os pés grandes, né? A nossa base. Representando nossos trabalhadores braçais, você vê esse braço bem forte, né? Remete ao homem do campo, ao nordestino, porque a gente vê ali a figura do cacto e desse sol muito imponente. Então remete ao homem do campo do Nordeste, o cara que anda descalço, o cara que trabalha ali com as mãos, o suor. Numa época em que boa parte da nossa população era analfabeta, então observe que a cabeça é muito pequenininha. Ele está olhando para baixo, é uma expressão triste. O homem do campo, ele é um sofredor. Né? E tudo isso está nessa obra, Miguel. A ligação do homem com a terra, o trabalho braçal, o sofrimento do nordestino, elementos realmente da nossa cultura que deu início a esse movimento de valorizar o que é nosso. Vamos absorver, né? O que vem de fora. Ela tinha só as pinturas do Louvre, Michelangelo. A formação dela realmente foi uma formação que veio de fora, né? O francês, a professora dela era belga, mas a ideia é valorizar o que é nosso. Esse movimento foi lançado pelo marido dela, Oswald de Andrade. E foi dado continuidade, né? Antropofágico brasileiro. E várias outras obras. Eu diria que o cinema hoje em dia está vivendo isso, né?